Vereador Jonathan Pagani, na segunda-feira nós recebemos aqui no programa Bronca Livre o prefeito interino, o prefeito Ronildo Macedo. Ele esteve aqui no bate-papo e ele acusou, inclusive, falou sobre o vereador Jonathan Pagani. No Toma Lá da Cá, ele automaticamente, nas terça-feira, já foi à tribuna criticar o assunto. Ele é um assunto importante e que essa casa ficou um pouco neutro esse assunto. Naturalmente nós estávamos envolvidos num processo eleitoral e agora retomamos, né? Não que tenhamos parado, mas por conta do processo eleitoral, naturalmente a gente não consegue caminhar com as duas coisas ao mesmo tempo. Mas retomamos as fiscalizações dentro do Poder Executivo e isso nunca pode parar, independente de tudo que aconteça. E tem uma coisa muito curiosa, que inclusive foi noticiada por alguns veículos de comunicação, que precisa ser esclarecido ou que sai investigado dentro da Prefeitura do município de Vilhena. Eu estou aqui com o projeto de lei 6.427, onde traz a mensagem de uma abertura de crédito adicional suplementar no valor de 5,3 milhões de reais para a contratação de empresa, né? Para a contratação de uma empresa de prestação de serviços médicos especializados. Muito podemos recordar que essa Casa de Leis fez diversas sabatinas com as secretarias de saúde que passaram. Essa Casa de Leis protocolou, criou um documento, inclusive com a assinatura dos vereadores, repudiando o comportamento da empresa que geria o serviço da UPA, né, e esses serviços dentro do hospital, que era a empresa contratada, mais especificamente a Medicando. Inclusive, o presidente dessa casa, à época, que hoje é prefeito interino dessa cidade, também repudiou o comportamento, também se posicionou contra. Aí, magicamente, por que magicamente? Porque o projeto de lei 6.427, que foi aprovado 5,3 milhões de reais para fazer a contratação dessa empresa, ele traz a seguinte informação: solicita urgência na aprovação deste projeto, é que o formato da contratação se dará como emergencial, devido à recusa da empresa, preste atenção, isso que é um documento da Prefeitura, assinado aqui, vamos lá, devido à recusa da empresa, na renovação da contratação da Medicando e etc., né, conforme justificativa em anexo. Ou seja, essa Casa de Leis aprovou um projeto de lei para que seja feita a abertura desse crédito, mas desde o início, o que foi discutido nessa Câmara, o que foi discutido, inclusive envolvendo demais órgãos públicos aqui do município, e o que havia sido discutido com o Poder Executivo, é que não era essa empresa que seria contratada. Porque o desserviço que ela prestou para o município já ficou muito claro. Agora, eu quero entender qual foi o passe de mágica, qual foi o incentivo, o que aconteceu nesse meio caminho de lá até aqui, nesse curto meio caminho, né? Que durante um ano, cerca de um ano de prestação de desserviço, de repente, quando há a oportunidade de contratar uma nova empresa, é contratada a mesma empresa, novamente. Inclusive por aquele que nesta tribuna e neste parlamento foi contra e motivou a criação de um documento por parte dessa Câmara, que tem assinatura de diversos vereadores, inclusive, pedindo que não fosse feito o aditivo da empresa Medicando. Se você permite só um pouquinho, com certeza. Eu concordo com a Vossa Excelência, aonde nós teríamos o direito, que como parlamentar e parceiro de qualquer prefeito, que eu não sou oposição de ninguém, que ele podia fazer, mas que comunicasse essa Casa de Lei, não que ele teria essa obrigação, porque ele tem um dever, ele tem a caneta na mão, mas por companheirismo, acredito que nós merecemos uma explicação, e eu concordo com a vossa pessoa, e você pode contar comigo nesse quesito também. O que precisa ser feito é uma investigação sobre o que está acontecendo, porque foi feito um passe de mágica.
Eu não consigo entender e compreender né, do tamanho desse serviço que foi prestado, e todos aqui são prova, todos sabem o que aconteceu, foi feito reuniões, foi feita sabatina com secretária, a própria secretária, inclusive, à época, disse que realmente não conseguia ter esse diálogo com a empresa, que havia muitos problemas, e de repente a coisa foi lá e foi feito um aditivo novamente, num valor desse aqui, que já havia um consenso, já havia uma conversa de que era a oportunidade de poder trazer uma nova empresa para prestar um serviço melhor para a comunidade. Então, é necessário ser feita uma investigação no meio disso aqui, porque a gente consegue sentir um cheiro podre, né, no meio de muitas coisas que aconteceram nos últimos 60 dias, inclusive já há diversas denúncias em Ministério Público, notificações do Tribunal de Contas que vem chegando até essa Casa de Leis sobre comportamentos inadequados do atual chefe do Poder Executivo. Isso não é novidade para ninguém, né? Então é necessário que seja feita uma investigação, uma apuração, e que busque entender como que uma coisa mudou de repente, assim, repentina. Aquilo que era muito ruim, do nada ficou muito bom, né? Num lapso temporal de menos de 30 dias, algo que há mais de um ano vinha causando prejuízos para o município de Vilhena. Então, fica aqui o alerta, e que isso tem que ser apurado, e que com certeza nós iremos olhar o processo administrativo e tentar entender qual foi a mágica que foi feita para que isso tenha acontecido. Obrigado, presidente. Na verdade, gente, o Jonathan Pagani, eu quero até ver, porque dizem que talvez o aliado dele seja o prefeito, eu quero ver qual vai ser o discurso dele depois na teoria, né? Na prática, é muita falação e pouca ação. O que acontece? Ficou 60 dias fazendo o quê? Porque o contrato não é de hoje que foi assinado. Inclusive ele reconhece as falhas dele, que ele estava focado na campanha eleitoral, ao invés de estar focado no município. Ele queria mais ser deputado do que ser vereador. Volta lá no início da fala dele. Ele falou, eu estava no pleito, por isso que eu não enxerguei, por isso que eu não vi. Mas eu vi vários posts do vereador dizendo que ele estava cumprindo o papel dele de vereador. Volta lá no início, eu quero lá no início. Eu vim aqui para falar sobre Coloca lá no início, solta a fala dele, que você vê que ele mesmo se contradiz, que ele estava lá e não estava lá. Quer ver? É um assunto importante, e que essa casa ficou um pouco neutro esse assunto. Naturalmente, nós estávamos envolvidos no processo. A casa ficou neutra ou ele ficou neutro? Porque ele traz a responsabilidade da neutralidade dele da campanha para casa, né? Ele diz, nós vereadores, quando ele fala casa, ele fala que todos os vereadores que estavam ali não fizeram nada nesses dias. Solta, continua. Processo eleitoral, e agora retomamos, né? Não que tenhamos parado, mas por conta do processo eleitoral. Para aí, ele acabou de dizer que a casa ficou neutra, que a casa não fez nada. Aí depois ele vai e diz, não. Ou seja, engasgou, porque ele viu a besteira que ele tinha falado anteriormente. Quando ele fala que a casa ficou neutra, que a casa durante o período eleitoral não trabalhou, porque ele fala isso. Aí ele percebe que ele falou besteira. Aí ele volta a se retratar, dizendo que a casa... Não. Volta lá, vai. Naturalmente, a gente não consegue caminhar com as duas coisas ao mesmo tempo. Mas Para aí. retomamos... Se não consegue caminhar, você não foi eleito para ser vereador? Por que não ficou para vereador? Por que quis ser deputado? Você não deu conta, você não dá conta de trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo? Não entendi. Mas nas postagens durante a rede social, lá na sessão, estou na sessão trabalhando, agora não estava mais. Mas vamos lá, continua. As fiscalizações dentro do Poder Executivo, e isso nunca pode parar, independente de tudo que aconteça. Bom, independente, mas acabou. Alguém entendeu o que ele falou? Ou só eu não entendi, Joel? Ou só eu não entendi? Porque eu não estou entendendo. Ele começou dizendo que a casa não trabalhou, depois ele disse que a casa trabalhou, e agora no final ele diz que, mesmo agora que voltou após o período eleitoral, não vai trabalhar. Solta mais um pedaço aí. Uma coisa muito curiosa, que inclusive foi noticiada
por alguns veículos de comunicação, precisa ser esclarecido ou que seja investigado. Para. Foi noticiado pelos veículos de comunicação o contrato. Ele não estava na casa trabalhando? Ele não exerceu o mandato de vereador no período de eleições? Não foi exercido o mandato? Não foi? Eu não consigo entender. Isso é para mostrar que às vezes a gente tem muito discurso. Nós estamos vivendo uma era da lacração na internet, de na internet dizer que é Bolsonaro, que é isso, que é contra a corrupção, que é contra aquilo. Na internet é uma coisa, na prática a gente vai vendo que se torna outras situações do discurso. Vereador, só espero que o senhor continue cobrando sim a Medicanto, mas que faça isso constantemente, não só na hora que for conveniente, né, vereador? E cuidado com o discurso, que você começou dizendo uma coisa, depois você disse outra, depois você voltou na outra, depois você voltou na outra. Então, isso tudo, gente, é o interesse mais, porque foi atacado aqui no programa. Ronildo Macedo falou justamente isso dele, que às vezes algumas coisas que ele diz não se sustenta na segunda-feira, e aí na terça-feira ele foi para o plenário cobrar os interesses do povo. Vamos continuar acompanhando o desenrolar dessa história, porque agora, meu amigo, vai ser o novo Macedo contra o Macedo japonês. O Macedo japonês, vai ser igualzinho, vai ser o Macedo japonês. Só que o Macedo japonês é diferente do japonês, né? O Eduardo japonês, ele não falava, ele ficava quieto. O Macedo falava as bravatas dele lá no plenário, arrumava as brigas lá com ele, e o Eduardo japonês mantinha-se neutro, quase dificilmente ia para a tribuna ou fazer qualquer coisa. Agora, o novo Macedo contra o novo japonês vai dar briga, porque o novo japonês é meio bravo, viu? O novo japonês não aceita não, viu? Diferente do outro japonês, que o outro japonês ficava quieto, ficava neutro, agia mais tranquilamente. Esse novo japonesinho ali, o bicho é bravo, o bicho dá... Vocês viram o último que fez a afronta aí, levou um tapa na cara lá, né? Mas, quem sou eu? Gente, eu acho que a cidade de Vilhena já passou dessa coisa, dessa hipocrisia de cobrar. Eu acho que está na hora da gente somar, está na hora da gente ver um projeto viável para a cidade, está na hora da cidade de Vilhena se tornar de fato uma cidade de menos briga política entre aliados e assim por diante. Não vou nem entrar nessa questão da disputa municipal que nós estamos vivendo, mas eu acho que na esfera do poder nós temos que de fato construir algo. Nós temos que parar com essa coisa da lacração da internet, de falar aquilo que muitas vezes nós não somos, mas nós falamos na internet para poder lacrar, para o vídeo viralizar, para o vídeo dizer, para a gente achar aqueles que apoiam as nossas ideias, e quando na verdade nós não somos aquilo que nós propagamos nas redes sociais. Então nós temos que começar a tomar muito cuidado em relação a isso, porque nós estamos vivendo uma era de construção, não de fake news, mas de pessoas fakes na internet. Nós estamos vivendo muito isso, tá? Então nós temos que tomar muito cuidado para que a gente não seja isso das redes sociais e assim por diante, ok? Nossa telespectadora já começa a participar, manda áudio para a gente no 984004810. Vamos lá então? Quero dizer que eu não estou chamando, antes que os fofoqueiros levem, não estou chamando o vereador de fake, tá? Estou falando que nós temos que tomar cuidado, nós todos, inclusive me incluir, para a gente não criar isso, tá? Só para esclarecer, senão daqui a pouco não levam as coisas distorcidas, né, Joel Jonas? Estou fazendo a correção aqui imediatamente. Vereador, se quiser direito de espaço no programa, fique à vontade. O senhor tem meu número de telefone, o senhor pode me ligar, e se o senhor não atender, vereador, e eu retornar para o senhor, você pode responder também, viu? Não fique esperando só na hora que a gente, né? Bem interessante às vezes, né? Mas tudo bem. Vamos lá.